Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Iremos esclarecer aqui outra passagem que aparentemente parece uma contradição, mas na verdade não é uma contradição. E essa passagem ela se encontra em Gênesis capítulo 7, versículo 24. Vamos ler. Gênesis 7, 24 diz: E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então o que acontece? Então céticos e ateus, para questionar a inspiração bíblica, vão e leem Gênesis, por exemplo, Gênesis 7:12, que diz: E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E agora? O tempo de duração do dilúvio foi 40 dias e 40 noites ou 150 dias? Então veja, meus amados irmãos e irmãs, como é perigoso você pegar um texto fora do contexto, sem você levar em conta todo o contexto. Então, meus amados, aqui o que é que nós podemos entender? Não há contradição nenhuma aqui. Veja, estes números, eles se referem a coisas completamente diferentes. Então veja, para que os irmãos possam entender, 40 dias foi o tempo em que houve copiosa chuva, Nós podemos ver isso em Gênesis 7:12, Veja, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, veja, mas 150 dias foi o tempo em que as águas do dilúvio predominaram. Podemos ver isso em Gênesis 7:24, veja, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então veja, 150 dias foi o tempo que as águas predominaram, certo? E 40 dias, 40 noites foi o tempo da duração da chuva do dilúvio, certo? Choveu 40 dias e 40 noites, e as águas predominaram 150 dias, certo? E não há contradição nisso. No capítulo 8 de Gênesis, no versículo 3, nós compreendemos isso facilmente. A questão é você analisar as escrituras ao todo, e não você pegar textos isolados para achar contradição na Bíblia. Então veja o que diz aqui, Gênesis 8:3. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. Então veja, meus amados, então não há contradição nenhuma aqui. Então, para que todos possam entender aqui, então veja, ao fim dos 150 dias as águas iam se escoando, que é o que nós vemos aqui, claro, em Gênesis 8:3, como eu acabei de ler, certo? Então, não foi senão após o 5º mês, depois do início da chuva, que a água repousou no Monte Ararat. Nós podemos ver aqui em Gênesis 8:4, veja, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, certo? Então veja, então 8 meses depois do início das chuvas, as águas secaram-se, e exatamente 1 ano e 10 dias depois do início do dilúvio, Noé e sua família saíram da arca e pisaram o solo ao seco. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 7, versículo 11 e Gênesis 8:14. Por exemplo, em Gênesis 8:14 diz aqui: e no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Certo? Então veja aqui, o versículo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Veja o que diz aqui. E nos 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Foi o tempo que a chuva caiu, certo? Agora, quando você vai lá para o versículo 24, aí diz: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, que foi o tempo em que as águas prevaleceram sobre a terra, certo? Então, como podemos ver aqui, então não há contradição nenhuma. Uma coisa é chover 40 dias e 40 noites, e a outra questão é as águas prevalecer sobre a terra, certo? Então, como podemos ver aqui, de maneira clara, não há nenhuma contradição bíblica, mas como eu já tinha dito a vocês, o que acontece
são pessoas, né, que não acreditam em Deus, claro e evidentemente, e duvidam também da inspiração bíblica. E pegam passagens assim, isoladas das Sagradas Escrituras, né, e tentam encontrar contradição, que na verdade o que nós encontramos são aparentes contradições, algumas passagens que parecem ser contradição, né? Muitas vezes nós olhamos até mesmo dentro do nosso âmbito cultural, né? Porque nós precisamos levar em conta muita questão, né? Por exemplo, muitas questões. Precisamos levar em conta que a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia não foi escrita dentro da cultura ocidental, certo? A Bíblia, ela foi escrita num contexto completamente diferente do nosso, certo? Isso nós precisamos levar em conta tudo isso, no contexto geográfico, social, político, completamente diferente do nosso. Então nós precisamos conhecer essas questões para tentarmos fazer uma verdadeira interpretação e hermenêutica do texto, certo? Então não podemos sair interpretando a Bíblia de toda maneira, certo? Então, pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, veja o que diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que Deus os abençoe abundantemente em Cristo Jesus.